Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18, 35 a 43. Eu estou certo de que todos encontraram a referência bíblica. Digam amém. Amém. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus o Nazareno. Então começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Podem retomar os seus assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, Aleluia. Fica aqui, irmãos, a minha gratidão a Deus por ter conhecido os irmãos, essa igreja muito abençoada. Eu quero dizer ao pastor Luiz que a minha gratidão é muito grande pela sua vida, a vida da sua digníssima esposa, o Lucas, essa família muito abençoada. Como disse Nelly, eu só vou reiterar com outras palavras, mas com o mesmo sentido. O senhor, de fato, é um pai estor, e a pastora Paula é uma mãe estora. Deus abençoe vocês de maneira extraordinária, irmãos. Nós vamos voltando para a Bahia, levando uma impressão muito positiva dessa igreja, desse casal de obreiros que o Senhor nos constituiu aqui. Sempre a gente está em contato e em conversa a respeito do trabalho de vocês aqui, eu juntamente com o Nel, e vamos estar orando pela vida de vocês, tá certo? Agora, às 3 da madrugada, nós vamos estar pegando voo. Houve aí um percalço, mas Deus quis que estivéssemos aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Irmãos, eu tenho ainda 15 DVDs que me restauram. Eu preciso de 15 pessoas, cada uma com R$10, para me dar uma força, me ajudar. Se você puder, não deixe de passar ali e adquira esses últimos DVDs. O cantor Nel Santos também sobraram alguns poucos CDs, e ele está com a promoção, 2 DVD ou 2 CDs por apenas R$10, R$15, tu é crente. Então, você que pode, não deixe de nos ajudar. Você estará semeando na vida de 2 missionários, tá certo? Deus abençoe. Eu sei que está aí, então, as cadeiras meio dividindo os irmãos, mas a pessoa mais próxima de você, e se tiver de 2 ou 3 cadeiras, você dá uma aproximada assim e vai dizer uma frase para ele, tá certo? Eu vou esperar você dar uma aproximada no irmão que está do seu lado. Isso. Diga assim, ó: o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Agora vira ao outro lado. Se tem alguém do seu lado, diga: o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém.
Baseado nessas verdades bíblicas, eu quero trazer uma rápida reflexão. Não vou cansar os irmãos, mas uma rápida reflexão subordinada ao seguinte título: o cego que orou em latim. Gravaram isso? Digam comigo: o cego que orou em latim. Prezados irmãos, esse episódio que ora eu acabei de ler com vocês aqui, pelo menos ele aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Muito embora os três evangelistas estejam narrando sobre este cidadão, haja vista que o doutor Lucas ele fala com uma certa precisão, porque de fato ele era médico. E eu gostaria de começar dizendo para vocês um pouco sobre a vida deste homem, para a gente poder entender o que é que Deus quer falar conosco nesse texto tão conhecido, tão batido, tão espancado, digamos assim, né? O Gerson Rufino cantou uma canção sobre o cego, tantos outros cantores, e é comum a gente, no meio da pregação, colocar o cego Bartimeu, faça como o cego Bartimeu que clamou. Pregações de cultos de milagres, culto das maravilhas. Raramente se vê pregadores pregando em congressos, raramente, mas constantemente se ouvem aqui, ali, como diz lá na Bahia, acolá, falando-se sobre o cego Bartimeu. Mas eu começo dizendo para os irmãos que em João, capítulo de número 9, e o verso 1, Jesus caminhava nas proximidades do tanque de Siloé. E os discípulos perceberam que havia ali um deficiente visual, um cego. E esse cego, diz o texto, o evangelista João disse que ele era cego de nascença. E eles questionando quem pecou, ele e os seus pais, Jesus disse: esse nasceu assim. Então a cegueira daquele cidadão não foi causada depois que ele nasceu, mas ele nasceu cego. Já o capítulo de número 10 de Marcos, bem como o 18 de Lucas e o 20 de Mateus, está nos falando sobre um outro cego. E que este não nasceu assim, tornaram-no cego. Os registros históricos vão nos informar com uma precisão, como também os evangelistas, que Jesus está agora no final, olhem todos aqui para mim, irmãos, no final do seu ministério, já finalizando o seu ministério. Alguns teólogos e historiadores dizem que o ministério de Jesus durou 3 anos, outros 3 anos e meio. Como você queira considerar, o fato é que ele está aqui no final do seu ministério. A palavra diz que Jesus está atravessando a cidade de Jericó. E vale lembrar que, numa visão topográfica, a cidade de Jericó não ficava no alto, mas ela ficava embaixo, e a cidade de Jerusalém no alto. Então Jesus não estava descendo para Jerusalém, ele estava subindo para Jerusalém. Isso é tão claro que a parábola do bom samaritano diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então Jesus está subindo para Jericó? Não, mas para Jerusalém. E nesse trajeto ele está passando dentro da cidade de Jericó. Só que há aqui um detalhe. Um dos evangelistas diz que Bartimeu clamou a Jesus na entrada da cidade, já outro diz na saída. Será que a Bíblia está se contradizendo? Não. Acontece que essa primeira cidade aqui, a saber, Jericó, é a cidade das palmeiras, comumente conhecida.
foi a primeira cidade que foi conquistada pelos judeus quando saíram da terra do Egito, comumente conhecida como Cidade das Palmeiras ou Jericó. Lembrem-se que o líder do povo hebreu, o segundo líder do povo hebreu, a saber Josué, pediu que os seus oficiais tocassem a trombeta e os muros de Jericó milagrosamente veio abaixo. E ali ele tirou o melhor despojo daquela cidade, que foi uma prostituta. E por meio dela, vem aí na genealogia o nascimento de Jesus. Ele libera uma palavra de maldição sobre aquela cidade, dizendo: maldita seja Jericó e todos aqueles que a tentarem reconstruir. Ao passo que a partir daquele tempo ninguém conseguiu construir aquela cidade, mas houve um homem que tentou reconstruir a cidade de Jericó e morreu ele e toda a sua família. Esta cidade, ela ficou como ficou, em ruínas, mas construíram-se uma outra cidade que colocou-se o nome de a Nova Jericó, e foi exatamente nas proximidades da antiga Jericó, para não perder a referência do lugar. Então a entrada de uma era a saída da outra, porque então os discípulos ou os apóstolos dizem: e saindo ele, e outro, e entrando ele. Na entrada ou na saída, como você queira considerar, está aqui um cidadão, por nome de Bartimeu, que se coloca exatamente na entrada ou na saída de Jericó, estrategicamente para pedir esmola. Por quê, pastor? Porque ele era cego. E se o cego do capítulo 9 nasceu assim e Bartimeu não nasceu assim, o que foi que levou Bartimeu a tornar-se cego? Ouçam isto. O nome do pai de Bartimeu chamou-se Timeu. Esse cidadão era um cidadão de condição financeira muito elevada. Ele era uma referência na cidade, prestava serviço para o Império Romano obrigatoriamente, mas tinha suas posses. Historiadores como Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, o próprio Alderim Nelson Rocha, escritor da Bíblia Crônica e da Bíblia Revelada, ele diz que esse cidadão, ele trabalhou incansavelmente até se aposentar. Quando ele se aposenta, ele dá um ar de respiro: estou livre dos cobradores de impostos, que vai aparecer no capítulo 19 de Lucas. Quem é ele? Zaqueu. Cobradores de impostos também eram chamados de publicanos, pessoas públicas para os romanos e odiadas para os judeus. Quem está me vendo e ouvindo, diga um amém. Amém. Para os judeus. Por quê? Porque eles eram judeus, mas trabalhavam para os romanos na coletoria de impostos. Zaqueu teve uma experiência com Jesus dentro da sua casa. E um outro coletor de impostos, ou um outro publicano, teve uma experiência com Jesus na alfândega, a saber, Mateus ou Levi, como você queira considerar. Estes homens, de uma forma direta e indiretamente, orfanavam Israel. Tirava tudo que tinha e que não tinha, cobrava os impostos altíssimos. Essa realidade altíssima, ainda no caminho nós estávamos falando que o Brasil é um dos, ou o único país, onde o juros chega a quase 40%, orfanando a população. O especialista disse que um brasileiro, para ter um carro, ele é o maior corajoso do mundo, porque o Corolla, que custa aqui 60, 70, 80 mil, na Argentina e em outros países aqui do Mercosul, ele sai quase de graça. Um Corsa Sedan, por exemplo, chega na sua faixa etária aí de 7 a 8 mil reais. Com os encargos logísticos e ultrapassadores, vai chegando a nossa mão para mais de 38 mil. Mas lá fora é baratíssimo. Basta você dar um salto aqui no Paraguai que você vai ver a diferença do seu lado. Os romanos agiam desta forma, parece até que eles eram petistas.
orfanavam Israel. Timeu, atentem bem para isso, irmãos. Timeu, depois que ele está livre de todas as atividades, ele agora começa a fazer uma espécie de motins. A guerra mundial provocada pelo chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, começou exatamente assim, grupinhos. Olha, quem está roubando vocês aqui é os judeus. Aí judeus aqui, judeus daqui a pouco criou esse furdunço e destruiu toda a humanidade. 6 milhões de judeus. Então ele começa a fazer alguns motins em casa, na rua, no trabalho, para quem estava trabalhando, para quem tinha se aposentado. Rapaz, isso é inadmissível. A gente está pagando esses impostos altíssimos. Judeus aí, rapaz, ainda tem esses camaradas aí que são judeus e trabalham para os romanos, e os romanos nos subjugando, e é por isso que eles sacrificaram a Jesus, porque eles acreditavam que Jesus viria nessa linha governamental. Quando o império soube que Timeu, o pai de Bartimeu, estava com esse intuito, com esse propósito de despertar o povo, porque o que mata as pessoas não é a morte, é a ignorância. Quando você é esclarecido, você deixa de sofrer. Por isso é muito perigoso quando você sofre de suicídio intelectual. Sua mente está morta. Quando você desperta ela, você vive. E alguém então começa a disseminar essas atitudes. Rapaz, tem um camarada aí chamado Timeu, bem sucedido, ele respira ameaça contra nós, vamos tomar uma providência. Aí o império logo foi fazer uma represália. O que é que fez? Confiscou todos os bens de Timeu, tudo que ele tinha, fazenda, e vamos naturalmente contextualizar para os nossos dias, fazenda, carro, casa, dinheiro do tudo, tomou tudo, abuso de poder. O Império Romano agia com um requinte de crueldade tão grande que as mulheres grávidas, eles abriam a barriga das mulheres, tiravam o feto vivo, espetavam na espada e colocavam o gato de estimação dentro da barriga, costurava a barriga das mulheres. A maldade dos romanos era de uma tal forma que eles se utilizaram de uma prática antiga, e daqui a pouco eu passaria a lhes dizer. Então ele mata esse cidadão de uma maneira mais bárbara possível, que até podemos chamar de crime de hediondo, com requinte de crueldade. Pai, mãe, irmãos, família, bens, casa, destruiu tudo. E Bartimeu, filho de Timeu, nós não vamos matar você não. Você vai ser o cartão postal da nossa maldade romana. Pegaram a Bartimeu, atentem para aqui, irmãos. Vazaram os 2 olhos de Bartimeu. Os historiadores dizem que o milagre que está dito aqui por Mateus, Marcos e Lucas ainda não está no contexto original, porque a maldade romana, ela não só vazava os olhos, mas arrancava o globo ocular da caixa. E eles dizem que o milagre da vida de Bartimeu foi tão grande que Jesus não só curou a Bartimeu, mas devolveu para ele os 2 olhos. Aleluia! Glória a Deus! Essa prática era uma prática muito antiga. Lembra de Sansão? Quando os filisteus pegaram a Sansão, pastor, os seus 2 olhos foram vazados. Quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, no período do rei Jeoaquim, os 2 olhos dele foi vazado. Os romanos se utilizam exatamente daquilo que é vil, mal, perverso, e usa essa prática com Bartimeu. Não o matou, mas disse: você será o cartão postal, o outdoor da maldade romana. Qualquer um dos pais que aqui tiverem e que dizer: rapaz, eles fizeram isso com Timeu, mas não deu com ele, mas eu sou mais bravo. Só era olhar para Bartimeu. E todo mundo: não vou não, não vou não. Tem alguém que tem coragem no Brasil de se levantar contra o império do PT? Quem está me entendendo aqui, irmãos? Eles cegaram a Bartimeu, e aí pegaram
pegaram exatamente esse cidadão e